Bom, então eu vou falar hoje sobre os inibidores da integrase, que é uma classe aí de antirretrovirais, de certa forma, nova, talvez, né, vou usar esse termo, uma classe que vem sendo utilizada de acordo com várias características dos pacientes, e o mecanismo de ação dela é bem interessante, que eu vou tentar explicar também, apesar de não tão fácil, eu acho que eu subestimei, né, na semana passada, aliás, na retrasada, eu comentei, não, os inibidores de integrase, tranquilo uma ova, é tão difícil quanto os demais, e eu reparei isso depois que eu comecei a ler o artigo. Antes de tudo, eu queria aí parabenizar todas as mulheres e meninas do grupo pelo Dia Internacional das Mulheres na Ciência. Eu particularmente acho isso bem importante de ser enfatizado, porque todas as minhas professoras até hoje foram mulheres na escola, na graduação e no mestrado e no doutorado. Então, particularmente para mim, eu acho importante ressaltar isso, porque eu sou cria, né? Hoje está na moda falar isso. Eu sou literalmente uma cria de mulheres. Então, meninas, mulheres, enfim, parabéns aí para vocês. É nóis, estamos junto. Muito bom, vamos lá. Então, esse foi o artigo que eu enviei na semana passada, e eu usei como base para a apresentação, e conforme eu tenho feito, por mais que o artigo que eu escolha seja utilizado como base, não dá para depender só dele, né? Realmente, como a professora já comentou anteriormente, é bem difícil encontrar um artigo só que consiga abordar todos os assuntos do nosso interesse. Esse realmente foi um artigo usado como base, porque eu tinha visto os tópicos que ele se propôs a discutir, e tem lá o tópico, né, de mecanismo de ação. Aí eu falei, eu não tinha lido, é claro, com afinco ainda, na hora de selecionar. Falei, legal, acho que esse artigo ele vai dar conta de tudo. Só que aí quando eu cheguei no tópico de mecanismo de ação, enfim, os autores falaram em uma linha o mecanismo. Então não me adiantou muito, mas ele traz outras informações importantes que eu acabei aqui colocando na apresentação. Então esse foi o artigo usado como base, publicado na revista Drugs, cujo fator de impacto é 4,69. E, obviamente, como eu já disse, eu precisei ler outros trabalhos, então, pelo menos esses dois estudos eu utilizei para entender um pouquinho melhor o mecanismo de ação, além de vídeos e outros, enfim, artefatos aí, para melhorar um pouquinho a compreensão do mecanismo de ação pelo qual os inibidores de integrase atuam, inibindo este processo da replicação viral. Então, assim, realmente, eu achei uma coisa difícil, porque envolve muita bioquímica, achei até mais difícil que os inibidores da transferase reversa não nucleosídeo, era uma inibição alostérica, né, ligava no sítio, mudava a característica conformacional da transferase reversa e resolvia grande parte dos problemas. Realmente, esse mecanismo da integrase eu achei um pouquinho mais difícil, pelo menos de compreender, assim, de primeira. Então, a professora fica à vontade depois para comentar quando for explicar, porque eu achei bem complicadinho. Beleza. Então, esse trabalho que eu usei como referencial, esse principal que eu mandei para vocês, no início os autores eles trazem alguns dados epidemiológicos, comenta sobre o número de pessoas que vivem com HIV no mundo, o que gira em torno aí de 40 milhões de pessoas. É importante destacar que um fator que colabora para o aumento da prevalência de pessoas com HIV é o fato delas estarem vivendo mais, então existe esse detalhe epidemiológico que é considerado na hora de checar a prevalência. Então, o fato da terapia antirretroviral ter colaborado para a redução da mortalidade favorece aí um número maior em termos de prevalência. Então, esse é um ponto bem importante. E aí a terapia antirretroviral, sabidamente, promove aí um controle maior da mortalidade. Portanto, diminui uma série de alterações patológicas, oriundas principalmente do desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né, que de certa forma é aí a doença mais discutida no cenário do HIV, e a terapia antirretroviral promove o aumento aí da expectativa de vida. Então, alguns trabalhos epidemiológicos sugerem, inclusive, que os sujeitos que utilizam a terapia antirretroviral, dependendo da população, dependendo, portanto, do país, por exemplo, têm expectativas de vida tão semelhantes quanto aqueles que não possuem o vírus, não possuem HIV. Então, a terapia antirretroviral se mostra hoje extremamente positiva
para o controle da mortalidade e também para a redução da transmissão do vírus, uma vez que a terapia, obviamente, controla a replicação viral. Então, com cargas virais menores, a transmissibilidade também diminui, portanto, colabora para a diminuição da incidência de pessoas infectadas com HIV. Tá? E, obviamente, a terapia é recomendada para todas as pessoas que são infectadas pelo HIV. Né? Não há, a priori, uma possibilidade do sujeito não utilizar, apesar da discussão dos controladores de elite, enfim, de forma geral, todas as pessoas que são infectadas pelo vírus iniciam a terapia antirretroviral. Né? Para o pessoal novo, existem metas, né, das organizações mundiais para que todos os indivíduos consigam saber se estão infectados ou não, utilizar a terapia antirretroviral e também controlar a carga viral. Então, existem metas mundiais para que isso aconteça, e o Brasil é um país bem importante dentro dessas metas, porque sempre foi um país que teve aí estratégias de oferta da terapia antirretroviral bem importantes em termos de saúde pública. Então, o Brasil é um país exemplo em relação ao tratamento, ao combate, na verdade, do HIV. Então, é uma coisa interessante aí para reforçar essas informações sobre a terapia antirretroviral. Dentro do cenário de replicação, essa imagem, a pessoal, de forma geral, já está cansado de ver, mas eu sempre mostro ela para sempre relembrar, eu particularmente, sempre preciso relembrar um pouquinho os mecanismos aí. Então, principalmente para o pessoal novo, então aqui nós temos o mecanismo de replicação viral. Então, aqui, nesse desenho representa o HIV, né, o vírus, ele é um vírus envelopado, ele tem uma série de características aqui que eu não vou dar detalhes, mas ele tem aqui uma série de características interessantes que fazem dele um vírus com uma grande característica de ação em outras células. Então, essas proteínas externas aqui vão interagir com a célula do hospedeiro, principalmente os linfócitos TCD4. A partir dessa relação entre proteínas virais e proteínas do hospedeiro, o vírus entra dentro da célula, aqui é o processo de fusão, né, ele entra dentro da célula e ele libera o seu material genético. Então, o HIV, ele é conhecido como um retrovírus, portanto, ele libera o seu RNA. E além do RNA, ele libera também outras proteínas, inclusive as enzimas que constituem o vírus, sendo elas a protease, a transcriptase reversa e a integrase, que é a enzima que eu vou falar hoje para vocês. Então, após essa etapa, o sRNA vai passar por processos de transcrição reversa, formando o DNA, né, o DNA proviral. E aqui, já para a apresentação de hoje, eu quero enfatizar a formação desse complexo, né, o que eles chamam de PIC, que é o complexo pré-integração nuclear. Então, esse complexo aqui do vírus, que é nada mais é do que o DNA viral com as enzimas formadas, ele é bastante importante porque a integrase, ela já age nessa etapa. Então, quando esse complexo está formado, o PIC, a integrase já pode atuar. Ela atua já a nível citoplasmático. Então, antes do PIC, desse complexo, entrar no núcleo da célula do hospedeiro, eu já tenho a ação da integrase. Vejam que aqui nós temos o termo integrase, isso nos leva a entender que ela agiria só dentro do núcleo. Só que, na verdade, ela já atua a nível citoplasmático no primeiro processo para ajustar, para modificar a característica do vírus, permitindo com que ele, ao entrar no núcleo, possa integrar ao DNA do hospedeiro. Então, esse complexo aqui ele já vai ser bem importante para nós, eu vou lembrar o nome dele lá na frente. Bom, uma vez, então, esse complexo proviral entrando no núcleo, nós temos a integração, processo, inclusive, mediado pela integrase, que eu vou explicar já já. Então, a integração do DNA viral ao DNA do hospedeiro, aqui marcado em azul, DNA viral, e após a transcrição, nós temos aí a formação aqui do RNA, essa primeira transcrição reversa, né, DNA para RNA, formando aí esse material, RNA, o material genético já do vírus.
E aí, quando ele é exportado para fora, novamente, para o citoplasma, esse RNA sofre a tradução proteica, formando as proteínas virais. E essas proteínas virais são enzimas, são as proteínas que compõem o vírus e algumas proteínas acessórias importantes para a formação do vírus. O HIV, portanto, ao sair da célula que ele infectou, novamente, principalmente os linfócitos TCD4, ele matura e fica na sua forma completa para agir em outras células. Então, esse é o processo aqui explicado bem rapidamente de replicação viral, e os inibidores, as drogas que são utilizadas para controlar a replicação viral, elas possuem mecanismos de inibição em cada uma das etapas. Por exemplo, eu tenho aqui os inibidores de entrada, que vão tentar evitar com que o vírus interaja com a célula do hospedeiro. Eu tenho os inibidores da transcriptase reversa, que, como o próprio nome já diz, agem sobre a enzima. Esses inibidores são os nucleosídicos, portanto, análogos, com uma característica semelhante, que bloqueiam a formação do DNA viral, e os não nucleosídicos, que vão atuar de forma alostérica na enzima, mudando a sua característica conformacional e, portanto, a sua ação. Hoje, nós vamos falar dos inibidores de integrase, que vão evitar com que o vírus, o DNA viral, perdão, interaja, né, se integre ao DNA do hospedeiro. Essa seria a função dos inibidores de integrase. Bom, e aí lá na frente, depois a Roseli vai falar dos inibidores de protease, que agem já aqui nesse processo subsequente ao processo que eu vou falar hoje. Bom, então aqui é a etapa de integração do vírus ao genoma do hospedeiro. A enzima integrase, tá? Então essa proteína é uma enzima, ela tem aí o peso molecular de 32 kilodaltons e é composta por 288 aminoácidos. Né? E a formação dessa enzima integrase acontece após a protease agir quebrando lá as proteínas que são formadas no processo de tradução. Então, eu já comentei sobre essas proteínas anteriormente, essa GAG e POL, elas atuam aí como codificadoras para a formação da integrase, que é a enzima responsável por esse processo de integração do DNA viral ao DNA do indivíduo, do hospedeiro. Tá? Então, a integrase, ela é liberada dessa partícula viral, e ela vai catalisar, portanto, ela vai agir justamente nesse processo de inserção do DNA viral ao genoma do hospedeiro. Então, linkar aí o DNA do vírus ao DNA da célula que está sendo invadida. E esse processo, ele envolve duas reações. Tá? Então, a integrase, ela atuaria ao menos por meio de duas etapas. Tá? Tem etapas no meio do caminho mais específicas, mais aprofundadas, mas a maioria dos textos separam em duas etapas. Antes disso, só mostrar aqui a característica da integrase. Ela é uma enzima com 3 grandes domínios. Então, tem uma parte que eles chamam de N-terminal, né? Lembrando, a proteína tem o grupamento amina no final e o grupo carboxila do outro, né? Lembrando da estrutura dos aminoácidos. Então, ela tem um N-terminal, aqui o grupamento amina terminal, onde ele está ligado ao zinco. Então, existe uma ligação com o zinco. Então, o zinco aqui é um cofator enzimático importante para a ação da integrase. Ela tem um sítio ativo que consiste na união de 3... Lembrando, ela tem 288 aminoácidos e tem 3 regiões específicas nos aminoácidos 64, 116 e 152, que fazem que são os principais aminoácidos que vão executar a ação de integração do vírus no genoma do hospedeiro. Esses aminoácidos são aspartato, então tem um aspartato aqui no resíduo 64, 116, e aqui no 152 é o glutamato. Então esses 3 aminoácidos, 3 resíduos de aminoácidos, compõem principalmente o sítio ativo da integrase. E ela tem também, no final dela, a região C-terminal, a região onde fica a carboxila terminal. Aqui embaixo é a mesma coisa,
Essa região DDE, que é o sítio ativo, frequentemente é colocada nos textos, né? Eles colocam lá a região DDE. Aí você fala, que raio é isso, né? Então, é isso que gastou um certo ATP para tentar entender. Então, essa região DDE nada mais é do que o sítio ativo, representado aí pelos 3 aminoácidos que eu havia citado, o aspartato e o glutamato. Nessa região do sítio ativo também tem uma estrutura importante, tem uma característica importante, que é a quelação dos íons metálicos, principalmente o magnésio. Então, aqui ele é age também como um cofator enzimático. Então, o magnésio exerce uma função importante para a ação do sítio ativo da integrase. Então, ele forma uma ligação de quelação, né, mantendo, né, esse sítio ativo, mantendo o magnésio ali ligado, que ele vai executar uma função importante no processo. Ele é determinante para que a integrase possa realizar a sua ação de integração. Então, a estrutura da integrase conta bastante coisa já sobre a sua ação. E a região C-terminal está envolvida na estabilidade. Então, ela tem um papel de estabilização que permite a interação entre a integrase, o DNA do vírus e o DNA do hospedeiro, uma vez que ela atua tanto no DNA viral e no DNA do hospedeiro. Então, esse complexo C, essa região C-terminal do grupo carboxila, tem a função de estabilização da enzima e também permite com que a enzima possa agir no DNA do vírus e no DNA do hospedeiro. Então, tem uma estrutura aqui complexa, e que obviamente não consigo explicar mais do que isso, porque realmente é bem complexa, mas a estrutura favorece aí a capacidade da integrase em agir no processo de integração. Beleza. Então, aqui nós temos 2 grandes processos importantes e principais que determinam a forma que o vírus, o DNA viral, integra ao DNA do hospedeiro. Então, primeiro eles chamam vou chamar de processo 3 para facilitar. Essa primeira etapa aqui seria esse processo. E esse processo, como eu havia dito, ele acontece no citoplasma e não no núcleo. Quando a gente é uma reação, portanto, ainda pré-integração. Então, inclusive nuclear, né? Pré-entrada daquele pique, daquele complexo no núcleo. Então, aqui nós temos a integrase agindo de que forma? Ela quebra, então, vou tentar melhorar aqui a explicação, ela quebra duas bases nitrogenadas, aqui em vermelho, na verdade, ela corta, eles usam muito esse termo, corta. Então, a integrase vem no citoplasma e corta essas 2 bases nitrogenadas. Então, aqui guanina e aqui também pela tiamina. Então, ela quebra essas 2 bases nitrogenadas e ela coloca aqui uma hidroxila. Então, ele vai formar uma estrutura em que eu quebro essas 2 bases nitrogenadas e vou inserir uma hidroxila. Então, essa é a primeira reação que acontece, processo mediado pela integrase. E essa é uma ligação que eles falam, chamada de ligação fosfodiéster. Uma ligação que, inclusive, tem fosfato, tem vários outros átomos ligados ali, fazendo essa ligação entre as bases nitrogenadas e a hidroxila. Então, isso gera uma fita de DNA viral que eles chamam de desemparelhada, porque não tem agora mais essa base nitrogenada final. Então, o corte mediado pela integrase deixa esse DNA viral desemparelhado. Mas esse corte é muito importante, ele é necessário justamente para que se possa posicionar essas extremidades do DNA viral ao sítio ativo da integrase, no processo de transferência de fita que eu vou falar já já. Então, esse corte inicial, onde se acopla as hidroxilas, é necessário, é fundamental, justamente para que o DNA viral possa interagir, integrar ao DNA do hospedeiro. Então, novamente, é um processo que é feito, que ocorre no citoplasma. Aqui dá para ver bem, ou pelo menos um pouco melhor do que eu havia dito. Então, aqui, ó, as 2 bases nitrogenadas finais, elas são cortadas, elas saem da estrutura. Então, a adenina e timina saem da estrutura, e aí entra uma hidroxila. Beleza. Nas 2 pontas isso vai acontecer. Aí, nós temos a entrada daquele complexo para o núcleo.
E aquele complexo agora, com essas pontas de DNA com a hidroxila, então desemparelhadas, pode interagir com o DNA do hospedeiro. Tá? E quem exerce essa função é também a integrase, por isso que ela participa das duas etapas. Só que tem algumas proteínas, como, por exemplo, essa proteína aqui, P75, ela atua também como uma ponte. Ela é uma proteína que permite a interação da hidroxila com o DNA do hospedeiro. Né? A integrase vem e faz a mesma coisa com o DNA do hospedeiro, corta ele, essa era a parte que estava dificultando de entender. Então, a integrase vem e faz a mesma coisa, corta o DNA do hospedeiro, e agora, para facilitar, os dois DNAs cortados, eles podem se integrar, eles podem se unir, e é isso que a integrase faz. Corta o DNA viral, corta o DNA do hospedeiro, permitindo a integração destes dois DNAs. A próxima imagem talvez ajude um pouco mais. E aí, após essa integração, então aqui nós temos a combinação dos dois DNAs, após essa etapa, existe um processo de reparo, porque ele ainda não fica na sua forma 100% correta, então existe uma etapa de reparo que também é mediada pela integrase. Então, ela é responsável por todas essas etapas, permitindo essa interação entre o DNA viral e o DNA do hospedeiro. Tá? Então, são os dois cortes que acontecem, permitindo essa interação. Aqui, por exemplo, nessa imagem, talvez tentando ajudar ou não, né? Aqui eu tenho a inserção das hidroxilas, ó, tanto de um lado quanto do outro da fita de DNA, deixando o DNA viral, como eu disse, desemparelhado. Então, não tenho mais essas bases nitrogenadas que teriam em qualquer tipo de material genético. Então, eles ficam desemparelhados. E aí nós temos aqui o DNA do hospedeiro, e aí nós temos a interação entre um pedaço do DNA do hospedeiro e o DNA viral. Então, lembrando que aqui, tudo quem está mediando isso é a integrase, ela que faz todo esse processo. Então, eu havia dito anteriormente, enquanto o primeiro processo chama de 3, esse processo aqui é o processo de transferência de fita. É onde justamente vai ter a interação do DNA viral com o DNA do hospedeiro. É um processo chamado de transferência de fita. Inclusive, os inibidores de integrase, eles são chamados de inibidores deste processo de transferência de fita. Eles não atuam nesse processo inicial. Tanto que tem até uma outra classe de inibidores de integrase, vou chamar dessa forma, que atuariam nessa etapa. Só que os que a gente vai discutir, que são utilizados, eles agem na etapa de transferência de fita. Nessa etapa aqui, ó, de transferência de fita. Então, bom, basicamente aqui, até para não me alongar, eu tenho inicialmente adiciono as hidroxilas, permito essa interação entre o DNA viral e o DNA do hospedeiro, depois tem o reparo, olha lá, o reparo do DNA, vejam aqui as fitas formadinhas bonitinhas, e aí a formação, ó, do DNA integrado do hospedeiro com o DNA viral. E aqui depois que nós teremos uma reação comum de transcrição, né? Lembrando que agora é de DNA para RNA, então uma reação comum de transcrição, só que o RNA produzido é o RNA viral. E aí esse RNA viral que sairá do núcleo ao citoplasma, sofre tradução e forma as proteínas. Tá? Beleza. Bom, então aqui o mecanismo de ação dos inibidores de integrase. Tá? Eles inibem a replicação do HIV, bloqueando essa etapa de transferência de fita. Então, eles atuariam principalmente na segunda etapa. Essa não é no corte inicial, mas é quando ele faz a transferência das fitas entre DNA viral e DNA do hospedeiro. Interessantemente, uma das vantagens da integrase é que ela não apresenta qualquer homólogo celular. Então, não há uma estrutura no corpo que ela participaria também. Então, ela não vai agir em alguma outra proteína do corpo, exceto essa reação. E é isso que os autores acreditam que faz com que a inibição da integrase, né, pelos inibidores de integrase, não favoreça efeitos adversos mais graves nos indivíduos. Porque essa droga que vai inibir a integrase, os inibidores de integrase, não atuariam em outras enzimas. Né? Então, não há um homólogo, eles falam dessa maneira. Então, isso é algo positivo, porque quando o indivíduo usa inibidores de integrase, ele aparentemente
tem menos efeitos adversos, porque não há uma enzima, uma proteína com característica semelhante no hospedeiro, que ao ser inibida pelo inibidor de integrase, poderia gerar um efeito negativo no indivíduo, o que aparentemente acontece com as outras drogas, principalmente os inibidores de protease, que além de inibir a protease viral, inibem também outras enzimas, enfim, proteínas do hospedeiro. Tá? Então, essa seria uma vantagem já dos inibidores de integrase. Então, esses inibidores de integrase, eu vou usar essa abreviatura aqui, IIN, né, só para facilitar, eles, teoricamente, seriam aí uma nova classe dos inibidores da replicação viral. Eles têm aí vários textos colocam que eles são seguros e eficientes dentro do esquema terapêutico. Então, até o que esse estudo, inclusive, que eu usei como base, mostra, a gente vai discutir isso lá na frente. Tem se tornado uma classe de preferência, principalmente pela redução dos efeitos adversos, que é um fator importante, justamente porque colabora para a melhor adesão do indivíduo, que é algo que a gente, inclusive, no CEAP percebe, né? Muitas vezes, pelos efeitos adversos, o sujeito ele tem uma adesão menor ao tratamento, e essa menor adesão é um problema, porque permite mutações, permite resistência às drogas. Então, é bem importante quando o indivíduo ele tem uma boa adesão à terapêutica, ao esquema terapêutico, porque, de forma geral, é bem importante para evitar outras intercorrências com o uso dos antirretrovirais. Bom, em comparação aos outros inibidores da replicação viral, os inibidores de integrase eles não ficam para trás. Então, eles têm uma eficiência no processo de replicação viral tão bom quanto as outras drogas já utilizadas, como os inibidores de protease e os inibidores da transferase reversa. Então, estudos que fizeram troca ou estudos que ofertaram integrase a indivíduos que nunca usaram terapia antirretroviral observaram que o efeito da integrase no controle da replicação viral, tendo como desfecho carga viral, é muito bom, é eficiente, acima de 80%. Então, os autores acreditam, os inibidores de integrase possuem uma eficácia bem interessante, né, e não perde para as demais classes de drogas. Bom, e aqui o que eu havia comentado sobre a tolerância, ele é bem tolerado, é um fator importante. Bom, os inibidores de integrase, eles separam aí em primeira geração e segunda geração. Tá? Esses dois iniciais aqui, raltegravir e o euvitegravir, eles são da primeira geração. Tá? Eu só coloquei primeiro e segundo, porque o raltegravir foi o primeiro inibidor de integrase, e em seguida o euvitegravir, o segundo inibidor de integrase. Apesar dos dois aí serem os dois de primeira geração, nós temos maior utilização, aparentemente, dos inibidores de integrase de segunda geração, sendo eles o dolutegravir e o bictegravir, né? São os dois inibidores de integrase de segunda geração. Aparentemente tem menor custo e é tão eficiente quanto de primeira geração. Tá? Bom, aqui mais uma explicação um pouquinho mais chata, né, sobre os inibidores de integrase. Então, vejam que aqui eu tenho o raltegravir, o dolutegravir e o euvitegravir. A estrutura química deles tem semelhanças, e uma coisa que é semelhante, na verdade é igual, e permite a ação de inibição da integrase. Olha só, então ele tem 3 átomos de oxigênio, vejam que está até circulado aqui em amarelinho, esses 3 átomos de oxigênio, de forma, e são semelhantes dentro da estrutura dos antirretrovirais, permite com que essas drogas atuem inibindo a integrase. Então, o que se assemelha nos inibidores de integrase é além desse anel e além dessa ponte que eles falam, principalmente esses 3 átomos de oxigênio. Por quê? Porque eles se ligariam aqui com o magnésio. Aí, eu vou só voltar brevemente, eu havia comentado daquela porção DDE do sítio ativo da integrase, lá dos aminoácidos, aspartato e glutamato. E aqui e eu falei que esse sítio ativo era importante porque o magnésio era um cofator enzimático imprescindível para a ação da integrase. E onde o inibidor de integrase atua? Justamente sobre o magnésio, formando aqui, oh Deus Pai, enfim, formando uma ligação que diminui a capacidade da integrase, pensando que o efeito dos inibidores de integrase
sobre o sítio ativo é justamente nesses aminoácidos, aliás, justamente no magnésio, isso vai evitar com que a integrase consiga agir sobre o DNA viral e o DNA do hospedeiro. Então, permite com que ela não consiga fazer aquela troca de fita, que é onde eles atuariam. Então, os inibidores da integrase bloqueiam o sítio ativo da integrase, né, fazendo com que ela não consiga interagir com o DNA do hospedeiro, que já é na etapa de troca de fita, na segunda etapa. Tá? Então, aqui só a estrutura, né, também de semelhança, esse anel, que ocupa aí essa região mais externa da molécula dos antirretrovirais, e a ponte, que é um ligante de comprimento aí, que difere um pouquinho de antirretroviral para antirretroviral, mas que tem aí essa característica de ponte. E aí, como eu disse, esse resíduo aqui dos 3 átomos de oxigênio inibe o sítio ativo da integrase. Tá? Bom, então, aqui ainda reforçando sobre a explicação da enzima integrase, quando a enzima está ligada ao DNA viral, então já é na etapa de troca de fita. Então, a integrase, só para deixar um pouco mais claro, ela, a partir do momento que ela faz o corte lá no citoplasma, ela continua na estrutura. Ela fica, a enzima, ela, pensando numa forma 3D, ela continua na estrutura do DNA viral, aí ela vai lá e age no DNA do hospedeiro, cortando-o, e depois, como ela está ligada a eles, ela meio que cola os 2 DNAs. Tá? Por isso que ela, então, ela nunca sai. Só que o inibidor de integrase só age nessa segunda etapa, onde nós teríamos a troca de fita. Tá? Por isso que ele tem esse nome de troca de inibidor de integrase, né, de transferência de fita. Então, aqui, como eu disse, os 3 átomos de oxigênio, que eu já havia comentado, e aí muda, né, a característica final lá da hidroxila, interrompendo esse processo de integração. Tá? Então, é dessa maneira que os inibidores de integrase atuam inibindo a integrase. Bom, um ponto importante de se considerar aqui em relação aos inibidores de integrase é que eles não fazem com que o genoma viral desapareça. Então, quando ele bloqueia a replicação viral, o genoma viral permanece ali. Essa é uma coisa que, inclusive, quando eu li, eu falei, óbvio, né? E eu nunca tinha pensado nisso. Então, ele bloqueia, mas o genoma viral continua ali. E aí, ele vai se acumulando no núcleo. Ele vai se acumulando no núcleo da célula do hospedeiro, e aí, à medida que ele vai se acumulando, ele ainda assim continua sofrendo transcrição. Então, vamos ver se é essa imagem. Essa imagem mesmo. Então, é possível aqui, ó, que o DNA viral não integrado seja utilizado em sequência para a transcrição de algumas proteínas acessórias. Bom, passando um caminhão aqui. Aí, olha só. Então, só para tentar explicar com essa imagem também, porque ela é bem interessante para tentar mostrar essa etapa de aproveitamento, de reaproveitamento do genoma viral. Ontem, quando eu estava lendo isso, eu falei, cara, esse vírus ele é simplesmente catastrófico, né? Ele não se dá por vencido. Acho que é isso que a gente tem percebido. Então, o inibidor de integrase, olha só, acho que aqui ficou mais fácil de ver. Aqui está a ponta, né, ó, as bases nitrogenadas, e aqui está ela cortadinha, olha só. Aqui está ela cortadinha. Então, é dessa maneira que ela interagiria com o DNA do hospedeiro. Uma vez que os inibidores de integrase atuam aqui, ó, nesse processo de inibição, eu tenho resíduos, né? Então, eu tenho resíduos. E aí, esses resíduos poderiam sofrer, eles sofrem, na verdade, né? Eles sofrem transcrição. Esse DNA viral residual sofre transcrição. Não é uma transcrição que culminará na produção do vírus, mas já é uma transcrição que forma RNAs já suficientes para formar no citoplasma proteínas acessórias. Então, ele não se dá por vencido, né? Então, por mais que não forme o vírus como um todo, as proteínas acessórias são formadas com a utilização do inibidor de integrase. Então, é algo bem interessante também. Elas, aparentemente, como a gente viu lá atrás no texto, elas são muito importantes porque elas interagem com o sistema imune, maximizando ou suprimindo a resposta imune. Então, é uma coisa que a gente viu que as proteínas acessórias também têm um papel importante na replicação viral. Então, aí já entro mais no texto que eu enviei, tá? Então, em relação à resistência
Ambos aqui, de primeira geração, raltegravir e o elvitegravir, apresentam perfis clínicos de resistência semelhantes, então entre eles não há grandes diferenças em relação à resistência observada a partir do uso dessas drogas. E os de segunda geração, eles também têm características de resistência bem semelhantes aos de primeira geração. Então, em relação à resistência, né, trazendo só essas informações um pouquinho mais clínicas, parece que não há grandes diferenças entre os de primeira e os de segunda geração. Embora, né, algumas evidências sugiram aí que os de segunda geração possam ter maior resistência. Então, existe ainda, de certa maneira, uma dissonância, né, uma coisa que não é homogênea. Então, alguns trabalhos viram que não houve mudança, não houve diferença em relação à resistência, comparando os de primeira e de segunda geração. Outros já viram que o de segunda geração poderia ter uma resistência maior. Bom, aqui é uma tabela que os autores colocam nesse artigo que eu enviei, que, assim como eu apresentei na semana passada, são informações que eu acho que são importantes para a gente ver com calma depois, na medida que a gente vai escrevendo e tudo mais, mas são algumas informações relacionadas à farmacocinética, à farmacodinâmica. Então, por exemplo, aqui de forma geral, eles podem ser consumidos uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, vai depender da farmacêutica responsável pela produção do antirretroviral, aqui dos inibidores de integrase, podem ser ingeridos com alimentos, por exemplo, evitogravir, ou com ou sem, como raltegravir, né? Aqui, ó, raltegravir pode ser consumido com ou sem alimentos, e eles têm algumas peculiaridades em relação à utilização, de acordo com a presença de hepatopatias ou de nefropatias, que é uma coisa que provavelmente a gente tem que ter bastante atenção, né? Um critério de exclusão nosso, e a história das nefropatias são bem acompanhadas pelos médicos infectologistas na utilização dos antirretrovirais, porque é um fator importante para a substituição de drogas e tudo mais. Então, aqui não vou dar tantos detalhes, tá? E aqui a mesma coisa, só que na continuação. Então, aqui eu tinha dito do raltegravir e do elvitegravir, e agora bictegravir, cabotegravir e dolutegravir. Também consumidos uma vez por dia, com ou sem alimentos, depende da marca. Por exemplo, eu não coloquei aqui o dolutegravir dessa marca Juluca, né, da farmacêutica Juluca, maneira de falar marca, na farmacêutica, que deve ser consumido aqui com alimentos, por exemplo. Tá? E, obviamente, tem toda essa ideia de checar o clearance de creatinina, e a depender dessa checagem do clearance, poderia, por alguma razão, modificar a dosagem. Mas, de forma geral, eles trabalham com a dose padrão, e eu vou explicar o porquê. Eles permanecem com a dose padrão independente independente aí do clearance de creatinina, né? Porque vejam que tem uma heterogeneidade grande, 15 ml por minuto até maior ou igual a 50 ml por minuto, a depender da farmacêutica. Então, existe um porquê, pelo que eu entendi, para que isso aconteça. Bom, então podem ser ingeridos com ou sem alimentos. O elvitegravir ele pode ser influenciado pela quantidade de gordura da refeição. Então, vocês viram que a quantidade de lipídios modifica um pouquinho a distribuição no fármaco do corpo. Esse elvitegravir, ele precisa ser utilizado, ou na verdade, ele é utilizado com esse cobicistat, parece ser um potencializador da farmacocinética. De forma geral, os inibidores de integrase têm uma meia-vida que varia entre 9 a 38,8 horas. Este de maior meia-vida é o cabotegravir, que permanece aí detectável no corpo por um tempão, inclusive até após 1 ano da descontinuação de uso. O cabotegravir é um inibidor de integrase usado de forma intramuscular, por exemplo. Ele tem uma forma diferente de administração, não é via oral, é de forma intramuscular. Então ele tem, talvez até mesmo por isso, uma meia-vida maior, e além disso ele permanece no corpo do indivíduo que utiliza, quando utilizada, claro, por bastante tempo, mesmo após o término de uso. Ainda algumas informações sobre a farmacocinética. Raça e sexo não parecem ser fatores relevantes, tem algumas peculiaridades, é claro, mas tentando trazer a visão geral. Sem diferenças, por exemplo, na comparação da eficácia terapêutica, quando compararam idosos de adultos, idosos com idade acima de 65 anos, e adultos entre 18 e 65 anos, como classe, né, pensando nos inibidores de integrase, não detalhando cada um deles, mas como classe, não há diferença na função renal, em pacientes com função renal ou com função renal prejudicada, função renal normal,
ou com função renal prejudicada. Então, como classe, não é considerado um antirretroviral cuja preocupação sobre a função renal é tão grande assim, até isso que eu disse lá anteriormente, né? Como classe não, mas tem que checar pela farmacêutica a dose utilizada de acordo com o clearance de creatinina. Maiores concentrações, eles observaram, né, maiores concentrações plasmáticas de dolutegravir em indivíduos com pior função renal. Então, sugerindo talvez aí um clearance menor. E aí tem a história da ligação às proteínas plasmáticas, que é o que eu havia comentado anteriormente. Então, os sujeitos, por exemplo, que fazem algum processo como hemodiálise ou diálise peritoneal, não precisariam ter ajuste de dose, porque o dolutegravir, por exemplo, esse inibidor de integrase, ele fica fortemente ligado às proteínas plasmáticas. Eu coloquei aqui só a albumina, mas não é só ela, outras proteínas plasmáticas também, na ordem de 83% a 99%. Então, eles não seriam eliminados de forma geral pelos rins, então eles permaneceriam no corpo. Então, independente ali da filtração glomerular, independente da função renal, não haveria necessidade de ajuste de dose, independente aqui, no caso, da hemodiálise ou da diálise peritoneal, né, que é algo comum. Se ele faz hemodiálise ou diálise peritoneal, aumenta a dose, né, não haveria essa necessidade, aparentemente. Bom, em relação à eficácia clínica, eles promovem supressão da replicação viral de forma eficiente, então, eles não perdem para os demais antirretrovirais, tá? Ele é considerado aí um componente chave e moderno para os tratamentos atualmente, principalmente daqueles que ainda não receberam terapia antirretroviral. Então, sempre que aparecer esse naive aqui, só lembrando, inclusive, para o pessoal novo, significa que eles nunca receberam uma terapia antirretroviral, eles estão recebendo pela primeira vez. E outras pessoas já tratadas também, quando trocam um inibidor, geralmente é o efavirenz, né, que é um inibidor da transcriptase reversa não nucleosídico, ao tirar o efavirenz e incluir o integrase, incluir o inibidor de integrase, dependendo do inibidor de integrase, não haveria problema nenhum, o controle da replicação viral manteria-se. Apesar de que o raltegravir, eu vou comentar isso lá na frente, ele não é sugerido para pessoas que já têm um controle na replicação viral com as outras terapias. O raltegravir, não é permitido usar raltegravir como droga de substituição, né? Pelo que eu entendi, pelo menos. E efeito pronunciado sobre a replicação viral nas primeiras 4 semanas é uma coisa que coloca os inibidores de integrase em evidência, porque colabora também para a diminuição da transmissibilidade, porque já de início ele tem um efeito mais potente, um início mais rápido no controle da replicação viral nas primeiras semanas de uso. Bom, aqui algumas informações, eu não peguei de todos, para não deixar o texto, a apresentação mais longa do que já está, né? Então aqui o raltegravir, quando combinado a 2 inibidores da transcriptase reversa não nucleosídicos, promoveu a supressão virológica de 86,1%, em comparação a 81,9% obtido por 2 inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos e efavirenz. Então, essa é uma troca comum. Muito do que se fala sobre essa troca é por conta dos efeitos adversos. Então, por exemplo, aqui, o raltegravir, que é um inibidor de integrase, teve uma eficiência, uma eficácia um pouco melhor em relação à supressão virológica. E aí parece que lá na frente, então, o efeito a longo prazo, o raltegravir, em comparação ao efavirenz, também mostra-se positivo. Lembrando que quando mostra-se mais eficiente, né, com maior eficácia para controle da replicação viral. Quando a gente fala assim, raltegravir versus efavirenz, nunca é 1 contra 1, tá? Lembrando que a base sempre vai ter aqui 2 inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos. Tá? Então, sempre vai ser raltegravir mais esses 2, ou, por exemplo, efavirenz mais esses 2. Tá? Bom, outros trabalhos não observaram superioridade do raltegravir, então esse aqui é um trabalho de 2010, onde os autores compararam raltegravir com inibidores de protease, lopinavir e ritonavir, que sempre são combinados, né? Igual darunavir e ritonavir, eles sempre são combinados, esses inibidores de protease. Então, compararam aqui raltegravir versus lopinavir e ritonavir, e observaram uma eficácia de 84% para raltegravir e 91% para lopinavir e ritonavir. Então, vejam que essa diferença percentual de aproximadamente 7%, em termos de eficácia, houve uma perda aí do raltegravir, né?
Eu, honestamente, do ponto óbvio, eu não sei isso, né? Não sou infectologista, eu não sei qual é a magnitude disso a nível prático, mas é um percentual que os autores colocam, creio eu que isso provavelmente seja bem relevante. Aqui o dolutegravir, desse trabalho publicado em 2013, um estudo chamado SINGLE. Esses autores eles compararam dolutegravir e abacavir, que é um inibidor da estrase reversa nucleosídico, com lamivudina, que é um inibidor da estrase reversa nucleosídico, versus efavirenz, comparação semelhante à anterior, tenofovir e entricitabina, tá? Em pacientes que nunca haviam recebido terapia antirretroviral anteriormente. E aí os autores eles observaram uma superioridade com o dolutegravir na semana 48 versus o efavirenz. Então, sugerindo aqui mais uma vantagem nessa comparação dos inibidores de integrase, nesse caso dolutegravir versus o efavirenz. É uma diferença aqui percentual de aproximadamente 7%. E também, pensando nos efeitos adversos dos inibidores de integrase, que aparentemente são menores, os autores aí incentivam o uso do dolutegravir, e aí reforçando a história da adesão como elemento importante para o tratamento de pessoas que vivem com HIV. E aqui agora, bem rapidamente, nessa é uma tabela também apresentada nesse trabalho, raltegravir, 3 estudos com indivíduos que nunca utilizaram terapia antirretroviral e 2 trabalhos com troca de terapia. Apesar dos efeitos positivos na supressão viral, não foram identificadas diferenças robustas, tá? É claro que aqui é uma observação além do trabalho, mas que merece, com certeza, um olhar dos infectologistas com experiência, né, porque essas pequenas diferenças, principalmente pela variação dentro do intervalo de confiança, devem ser bem importantes a nível prático. Tá? Pacientes com carga viral controlada que trocaram para raltegravir, justificando aquilo que eu havia dito, não observaram efeitos positivos. Então, os autores até colocam que se esse indivíduo está com a carga viral controlada, com outros inibidores da replicação viral, outras terapias antirretrovirais, não há necessidade e não é recomendada a inserção, né, a troca por raltegravir. Por exemplo, vou tirar efavirenz e vou colocar raltegravir. Não haveria esse incentivo. Aqui no caso do dolutegravir, 3 estudos com pacientes que nunca usaram terapia, 4 com aqueles que já estão em a carga viral controlada. Mesma coisa, apesar dos efeitos positivos, não há inferioridade dos inibidores de integrase, é uma coisa que os autores colocam bastante aqui, mesmo em sujeitos nunca tratados ou sujeitos já tratados. Então, no caso do dolutegravir, não há menor efeito, e para não ficar também me estendendo, a mesma coisa com o dolutegravir, não houve inferioridade, tá? Inclusive, dolutegravir foi superior a darunavir e ritonavir, que são os inibidores de protease. Então, em algumas comparações, dependendo do esquema terapêutico, o inibidor de integrase ele será mais eficaz em relação ao controle da replicação viral, e a menor incidência, o menor surgimento de efeitos adversos, né? Por exemplo, os inibidores de protease, conhecidamente, apresentam vários efeitos adversos, tá? E aqui, em participantes com resistência à primeira geração, que no caso é o raltegravir principalmente, ou elvitegravir, o dolutegravir foi superior em relação à eficácia de controle da replicação viral. Aqui os últimos, bictegravir e cabotegravir, vejam que o número de trabalhos com essas 2 últimas drogas é um pouco menor, sem inferioridade também. Então, bictegravir, assim como o dolutegravir, né, lembrando que são de segunda geração, atuam de forma bem eficiente no controle da replicação viral, e o cabotegravir, que aparentemente foi o que eu entendi, talvez pela sua forma de administração, que é a forma intramuscular, não é tão estudado, talvez tenha sido essa a minha percepção, mas também não apresenta inferioridade em comparação às demais drogas. Nesse trabalho, os autores também apresentam uma tabela interessante sobre os efeitos adversos, que eu acho que é algo que também a gente estudando, escrevendo, enfim, é uma tabela que pode ajudar bastante, né, a ter informações mais rápidas ou mais sintéticas, né, sobre os efeitos adversos. Eles, de forma geral, em comparação às demais terapias antirretrovirais, colocam os inibidores de integrase em superioridade, porque os efeitos adversos eles são bem menos frequentes, né, eles são, inclusive, em comparação aos demais, até menos agressivos, e isso coloca, novamente, os inibidores de integrase como algo importante, interessante para ajudar na adesão do paciente. Então, aqui,
Nessa tabela, nós temos, nessa primeira coluna, os efeitos adversos, nas demais colunas, as diferentes drogas, né, as diferentes inibidores de integrase. Raldegravir e Elvitegravir, lembrando lá que ele é usado sempre com esse cobicistat, para melhorar a farmacocinética. Então, esses aqui são os dois de primeira geração, em seguida aqui, o dolutegravir, bictegravir e cabotegravir, de segunda geração. Bom, não vou ficar falando de cada um dos efeitos adversos, mas alguns que talvez nós tenhamos mais interesse, por exemplo, diarreia, por conta de microbiota intestinal, dá para ver que o Elvitegravir e o Elvitegravir, enfim, ele tem uma prevalência maior, né, de quadros de diarreia em comparação aos de segunda geração. Então, alguns efeitos adversos, eles são bem interessantes. Creio eu que para as meninas que trabalham com os sintomas neuropsiquiátricos, principalmente a Lígia, a Roseli, os inibidores de integrase têm discussões específicas sobre esses efeitos adversos neuropsiquiátricos, então, principalmente aqui o Elvitegravir, né, com um percentual um pouquinho maior para alguns efeitos adversos, como, por exemplo, sonhos. Mas, por exemplo, em relação a esses efeitos neuropsiquiátricos, né, comparativamente ao efavirenz, que também tem efeitos neuropsiquiátricos, inclusive os sonhos vívidos, entre outros efeitos neuropsiquiátricos, muitas vezes os inibidores de integrase, em termos de efeitos adversos neuropsiquiátricos, perdem para os inibidores, né, da transferase reversa não nucleosídico, em especial efavirenz. Perdem no sentido positivo, né, tem menos efeitos do que os inibidores, do que o efavirenz, por exemplo. Então, acho que ganham, né? Então, é melhor usar, pensando nesses efeitos adversos, alguns inibidores da integrase. Beleza, então, aqui existem as preocupações em relação aos inibidores da integrase, principalmente eventos neuropsiquiátricos, toxicidade fetal, que teve um tópico só de mulheres grávidas, enfim, eu nem coloquei esse tópico para não estender ainda mais, e algumas complicações metabólicas. Aqui eu sei que tem alterações metabólicas, eu vou citar um pouquinho elas já já. Tô acabando, prometo. Bom, então aqui em relação aos efeitos neuropsiquiátricos, reforçando aí se as meninas tiverem interesse, tontura, depressão, ansiedade, dor de cabeça, insônia e outros transtornos. Então, os inibidores de integrase favorecem esses eventos adversos, mas só reiterando, quando comparado a outros inibidores, outras terapias, ainda podem ter uma incidência menor de efeitos adversos, e o efavirenz geralmente é o mais citado, né, por conta dos efeitos adversos neuropsiquiátricos oriundos do efavirenz. Bom, então aqui, principais efeitos adversos psiquiátricos observados quando compararam dolutegravir versus darunavir e ritonavir, e dolutegravir e elvitegravir, menos efeitos adversos neuropsiquiátricos versus o efavirenz. Então, quando comparado a um inibidor de protease, que é o darunavir e ritonavir, os inibidores de integrase parecem gerar mais efeitos adversos neuropsiquiátricos. Quando comparado ao efavirenz, o dolutegravir e o elvitegravir apresentam menos efeitos adversos. Então, se for, eu entendo, né, se for uma queixa frequente do paciente, os eventos neuropsiquiátricos são uma coisa que preocupa por outros fatores de risco por detrás, dentro daquele paciente, eu entendo que esse é um fator que determina a troca, né? Tá? Se ele usa, por exemplo, o efavirenz, talvez trocar por essas drogas para diminuir esses efeitos adversos. Tá? Seria essa, acho que a interpretação. Bom, em relação aos outros efeitos adversos, agora eu destaquei esse até pelo meu interesse, mas só para discutir, eu já havia discutido isso num trabalho bem lá atrás que eu falei sobre os inibidores de integrase, a gente nem estava ainda nessa tomada, né, nessa pegada aqui de apresentações, mas eu já havia comentado um pouquinho sobre isso. Esses inibidores de integrase parecem afetar a massa corporal. Então, alguns trabalhos, tanto clínicos quanto observacionais, verificaram um aumento da massa corporal e algumas alterações metabólicas com os inibidores de integrase. Então, esse trabalho de 2019, os autores observaram um aumento da massa corporal, comparando com o inibidor da transreversa não nucleosídico e inibidor de protease. Outros trabalhos, aqui eu não fiquei colocando todos eles, mas enfim, observaram efeitos semelhantes, e dentro deste desfecho, na verdade, dentro deste efeito adverso, que é o aumento da massa corporal, discute-se principalmente o ganho de adiposidade e a resistência à insulina. E aí, um dos trabalhos que eu apresentei lá atrás, não sei se você se lembra até dessa imagem que eu coloquei, dá até para ver aqui, ó, inibidores de integrase,
dentre as alterações que eles citam em relação aos potenciais efeitos adversos metabólicos agora dos inibidores de integrase, tem alterações no adipócito, e aqui eles destacam a hipertrofia do adipócito. Em comparação a outras drogas, esses efeitos podem até ser menores, por exemplo, em comparação aos inibidores de protease, mas eles destacam que os inibidores de integrase também poderiam gerar efeitos metabólicos. Aqui, hipertrofia de adipócito, por exemplo, que é algo que, principalmente quando há aquele fenômeno da redistribuição lipídica, acúmulo de gordura na região central e mudança de fenótipo, poderia aumentar o estado inflamatório. Então, existe uma preocupação com os inibidores de integrase em relação a desfechos relacionados às doenças cardiovasculares, síndrome metabólica. E os autores explicam, nesse trabalho que eu acabei tendo que dar uma lidinha para relembrar, eles explicam que os principais fatores que poderiam ajudar a compreender o porquê que os inibidores de integrase atuariam dessa maneira seriam os clássicos aqui, que o professor, inclusive, domina, né, o grande elemento aí que a professora estuda bastante, que é os mediadores inflamatórios que todos nós, na verdade, colocamos nos nossos trabalhos. Translocação de fragmentos bacterianos, destacando o lipopolissacarídeo, imunoativação crônica, aumento da inflamação tecidual, principalmente pela mudança do fenótipo de macrófagos no tecido adiposo, aumento da inflamação sistêmica, podendo levar à resistência à insulina, e também o fenômeno lá de redistribuição lipídica que eu havia comentado. Então, esses mecanismos ainda não são muito claros, mas eles parecem, essa classe inibidor de integrase parece colaborar para o desenvolvimento dessas alterações metabólicas. Só para fechar, o que eu havia lido também para tentar entender, e para não ficar uma coisa assim, explica melhor, os inibidores, lembrando que os inibidores de integrase, eles não removem o genoma viral, ele permanece lá. Não completo para a replicação do vírus, mas suficiente para a formação de outras proteínas acessórias. Estão aqui as proteínas acessórias que eu havia dito. E essas proteínas acessórias, quando elas, e aí precisa checar como isso acontece, mas quando elas estão no tecido, por exemplo, no tecido adiposo, elas poderiam gerar uma disfunção mitocondrial. Então, existe essa relação, que honestamente, mesmo lendo, não entendi como isso aconteceria, mas essas proteínas acessórias poderiam, talvez, gatilhar mecanismos de reconhecimento imunológico, aumentar o processo inflamatório local, e isso gerar as conhecidas disfunções do tecido adiposo. Então, aqui é uma possibilidade para tentar explicar o porquê que os inibidores de integrase poderiam agir dessa maneira. Então, para terminar, os inibidores de integrase produzem um rápido declínio da carga viral, um aspecto importante para a prevenção da transmissão do vírus. São seguros e bem tolerados, o que é fundamental para a adesão dos pacientes. O nosso corpo não tem um homólogo da integrase, então, quando inibe a enzima, nós não temos efeitos adversos tão robustos assim, apesar desses que eu disse anteriormente. Eles são indicados para pessoas que nunca foram tratadas com antirretrovirais, exceto o cabotegravir, que é aquele administrado de forma intramuscular. Todos, exceto o raltegravir, são indicados aqueles que já estão com a carga viral indetectável, que só reforçando, né, porque eu disse, o raltegravir, quando o sujeito já está com a carga viral controlada, não é usado como troca. E, finalmente, os efeitos adversos precisam ser mais explorados. Entretanto, por hora, são menos agressivos em comparação aos demais antirretrovirais. E é isso. Muito obrigado.